Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje aqui nós temos a autora Larissa Prado. A Larissa, ela realmente gosta de escrever. Entre livros e contos os quais ela participou estão Ecos, Melancolia, Criaturas em Branco, Umbra, Pulsar Marmório, Armário. isso, Hum. A Gargantilha e Outros Contos, Três Bruxas, volume 3, Algoritmos Insólitos, Elas Mordem, Visões Insólitas, Solstício Insólito, Ruído Lunar e Outros Contos Insólitos, Novo Horror, Narrativas do Medo 4, Umbra, O Eclipse da Sombra Carnívora, O Baile das Aves Mortas, é, metamor Metamórficas, O Rastro da Serpente, TR3S, Sem Palavras, Escolhas, 10 Portas Pigmentadas com Sangue, Amores Fatais, Safra Vermelha, 10 Segundos de Desordem Natural, a revista Lendas do Medo 6, The Wolf's Hall, que é uma edição em inglês, quer dizer, o Uivo Uivo do do Lobo. Lobo, isso. É, é, No Words, diversos. Larissa, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Eu esqueci alguma coisa? Obrigada. Provavelmente eu esqueci e falei errado, né? Não, tem o receptáculo. Enfim, a gente vai conversar sobre os outros também, que até eu É, estava a gente conversando antes, eu fico perdida às vezes, porque são muitos projetos e também os meus livros independentes, assim, meus mesmo independentes, né? Acaba que tudo vai se confundindo, assim, mas é muito bom. então, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Para você que, quando era criança, era chamada de Vandinha, cresceu e se expressou através das palavras, por favor, nas suas palavras, se apresenta. Ai, ai, pois é. Então, meu nome é Larissa Prado, eu sou aqui de Goiânia, né? Nasci e vivo aqui. Eu escrevo ficção de terror já faz aí mais de 10 anos. Na verdade, eu comecei a publicar há mais de 10 anos, mas eu escrevo há mais tempo, né? Porque publicação e a criação, elas não andam juntas, né? Sempre as pessoas começam a escrever e já publicam o primeiro livro. Comigo demorou um tempinho, né? Então, eu Uhum. escrevo ali desde de 2010 até antes, crônicas e tal, contos. Não de terror especificamente, o terror veio depois na minha vida, como escritora. Então, eu estou aí na luta aí de publicação faz uns mais de 10 anos. Tenho esses livros, tenho projetos, tenho participações em coletâneas, em revistas literárias, né, durante esse Nossa, percurso. eu comecei a pesquisar e eu vi que você é super ativa, gente, né? E tanto assim, lá no comecinho, ali, quando eu comecei a publicar em 2015, 2016, muitas coisas se perderam porque eu fui mandando para edital, participando de antologias e tal, e acaba que eu cometi o erro de não, Salvar. meio que não catalogar tudo, ou não, Hum, né, arquivar tudo, e tem coisas que eu perco, tipo assim, contos que eu participei em antologias que eu acabei perdendo, assim, o nome da antologia e tal, porque foi bem no comecinho. ah, Então, você leu aí a maioria deles, assim, os mais recentes, né, os uhum, atuais, mas lá no começo eu publicava muito digital, né, muito virtual, muito na internet, então acaba que, infelizmente, essas coisas acabam se perdendo. E, e assim, o meu começo no terror foi desde que eu era criança, que eu tomei gosto por filmes de terror, o que é bem comum para uma criança gostar de filmes de terror, mas eu sempre gostei, né? Então, as minhas filhas viciaram o meu logo cedo. é, É, que bom, são das minhas, então. porque quando eu era Só que eu tive que criança, arrumar o meio termo, uhum, né? tem que ser, Tem né? que arrumar o meio termo. Quando eu era criança, eu lembro que eu assisti o Exorcista e fiquei encantada, assim, eu fiquei com medo e encantada ao mesmo tempo. Então acaba que essa Uhum. fascinação pelo medo, pelo que é estranho, me acompanha desde que eu era criança. Então é uma inclinação que eu tenho natural, assim, do meu gosto mesmo pessoal e acabou desembocando aí numa uma carreira, né, literária e escritora que eu Sim, nunca projetei, nunca planejei, na verdade. Tudo que acontece na minha carreira é muito por questões de oportunidades, por questões, sabe, assim, eu não planejo muito, só vou escrevendo. Eu gosto mesmo de escrever,
todo o resto que, que circula ali nesse meio editorial, eu não gosto muito não, que é tipo assim, divulgar, vender. Eu tenho muita dificuldade. Tenho amigas autoras que são exímias marqueteiras, aprendo muito com elas, principalmente no marketing digital, né, que agora é a forma que a gente tem de ser lido e vender nossos livros, mas eu confesso que eu não tenho muito jeito para isso não. Eu gosto mesmo de escrever, sentar, escrever minhas histórias e depois o livro se vire sozinho, se for possível. Muito bem. Então, é isso, né? Uhum. Basicamente é isso. Pessoal, eu queria dar um salve aqui, né, para nossa querida Daniela Salomão, que foi, nas palavras dela, ela falou: Marcos, você tem que falar com a Larissa porque ela é uma autora do caralho. Foram essas as palavras dela, né? E imediatamente eu mandei um oi para Larissa, era para a Daniela estar aqui, mas a gente teve uns probleminhas técnicos, né? Então, um salve, Uhum. muito obrigado, Dani. Né? Obrigada, Dan. É uma amiga querida minha de muitos anos. Então, você podia contar pra gente, né? Que você já contou um pouquinho da sua jornada, mas como foi você publicar sua primeira história? Você vê que as pessoas estavam gostando e estavam te dando um retorno. Né? Eu publicava minhas histórias na época ali, na época de Orkut ainda, de fórum, de blogs, assim. A gente teve uma época aí, quem é dessa geração sabe, acho que você é da mesma geração que eu. Sim, Então a gente MSN. passou pelo Orkut, a gente conheceu o que era o blog na vida, né? Então, a gente meio que ia dessa geração aí. Uhum. Então eu publicava minhas coisas em fóruns e blogs, que era onde eu tinha ali esse primeiro feedback, né? Eu lembro que eu escrevia creepypastas em fóruns, essas coisas. Então, eu tive um feedback bom quando eu comecei a publicar contos meus de verdade. Eu terminava, levava a sério, corrigia e tudo mais e jogava lá. Aí eu recebi os primeiros comentários de pessoas que eu não conhecia. Então, para mim foi muito válido, porque uma coisa é você receber comentários de amigos, familiares, pessoas que você conhece, né? Não é tão confiável assim. Porque tem o quesito ali da amizade, da relação que você tem com a pessoa. Quando eu comecei a receber feedback de pessoas que eu nunca vi na minha vida, comecei a desconfiar que talvez, e só talvez, eu escrevi minimamente bem. Então, eu comecei a publicar mais. Então, eu tinha muitos contos que eu guardava para mim, que eu nunca, né, compartilhava com ninguém, e comecei a jogar aí na roda da internet mesmo. Então, querendo ou não, o que me fez ser escritora foi a internet, foi esse feedback de pessoas de fora que eu nunca vi. E aí, numa dessas oportunidades, chegou até mim uma pessoa falando, não, publica, manda conto seu para edital tal. Na época era da editora Andros, da antologia chamava Antologia de Horror Sobrenatural, alguma coisa assim. Uhum. Eu mandei para eles em 2016, 2015, sem pensar que eu ia passar em nada, porque eu geralmente, até quando eu escrevo livro em premiação, eu me inscrevo e esqueço. Assim, não fico pensando, não fico, será que vai dar? Eu só esqueço. Aí eu me inscrevi no edital e esqueci. Continuei a vida, continuei escrevendo e passei nesse primeiro edital. E daí em diante eu não parei mais de publicar, porque eu publiquei minha primeira antologia Eu percebi. depois eu publiquei outra antologia, em outra antologia com eles, assim, de mandar mesmo o conto para ser avaliado, e na terceira antologia eles me convidaram. Eu falei, nossa, já estou sendo convidada, assim, né? Porque até então eu Uhum. ia para o processo mesmo de análise do conto. Aí eles me convidaram, participei, e eu comecei a conhecer as pessoas no meio. Porque até então, como eu moro em Goiânia, que é muito. A ficção de terror aqui é praticamente inexistente, então eu meio que vivi isolada, ainda vivo, né? Mas graças à internet, esse meu contato com as pessoas, através dessas antologias, eu descobri outros autores, descobri o que estava acontecendo na cena, além do meu estado aqui, né? Então eu Uhum. comecei a conhecer pessoas, né? Aí nessa época, bem no início, eu conheci o Nestares, o Oscar Nestares, então eu comecei a consumir literatura de horror nacional, porque até então eu era realmente aquela leitora de estrangeiro só, de horror, Certo. vem de fora, né? Aí Sim. abriu a porta, abriu um mundo para mim, que é a literatura de horror nacional, e fiquei super feliz. Eu conheci vários autores e autoras nessa época, comecei a participar de antologias. Eu já estava escrevendo ali o projeto do Balé das Aves Mortas, que ia ser o meu primeiro livro publicado. Minto, olha, faço confusão com as minhas próprias produções. Eu tinha lançado um livro independente que chamava A Sombra Vinda das Trevas, de contos cósmicos, baseado em Lovecraft. Beleza, lancei sozinha, porque, como que será? Eu não sabia por onde começar, publicar um livro impresso. Então, eu fui, pesquisei, fui para autopublicação. Tinha lá uma plataforma, mandei os contos, diagramei, publiquei esses contos, né? Aí eu tive um feedback bom também desses contos cósmicos, né? Porque eu pensei, eu vou me escorar um pouco no Lovecraft para eu me introduzir nesse mundo, né? Porque quando você é autor iniciante, é meio complicado as pessoas se interessarem pela sua literatura. Ninguém nunca te viu, ninguém sabe de você, então Você precisa ganhar quer momento, saber? né? Sim. Aí eu me apoiei nele,
com esses contos, e aí as pessoas começaram a se interessar mais por mim. Uhum. E aí, depois desses contos, que hoje é o Criaturas em Branco, A Sombra Vinda das Trevas, que eu lancei lá em 2017, hoje ele é Criaturas em Branco, que saiu pelo Diário Macabro, então assim, tá todo reformulado, contos novos, editado. Porque naquela época, né, eu não tinha esse cuidado, né, de revisão, edição, porque eu estava realmente começando no mundo editorial. Então, esses contos saíram nessa nova edição totalmente diferentes, assim, bem melhorados, né? Uhum. E eu nunca pensei que eu ia mexer com eles de novo, porque eles Ah, foram minha porta de legal. entrada, assim, como independente e tal. Deve E ser, através desses contos, pode falar. deve ter sido bom revisitar você naquela época, É, né? Se ver foi naquela época. interessantíssimo, porque parecia que eu estava lendo outra pessoa, não parece eu hoje. Aquela Aham. Larissa é outra pessoa. O estilo de escrita, as ideias, e confesso uma coisa que eu era bem mais criativa, eu tenho essa sensação. É, por incrível que pareça. Eu acho que os seus leitores devem julgar isso, viu? É, É, deixo pra eles, mas eu é. me sentia mais solta na época Uhum. que eu tinha menos compromisso com publicação, entendeu? Quando eu escrevia Entendi. para mim, quando eu não pensava em publicar. Esses contos saíram agora, né, repaginados, tá, com cuidado da Diário Macabro, que é uma editora que eu gosto muito, trabalha muito horror cósmico, muito literatura nacional, e eu tive a confiança de colocar nas mãos deles esse projeto. Por ser horror cósmico, por ser Lovecraft, eles têm ali uma tradição de, De né, horror. explorar esse horror, esse tipo de horror. Legal. E aí, depois desse livro, eu tive essa experiência, aí veio o Balé das Aves Mortas, que era uma história que eu já tinha escrito, guardada, e nunca pensei em publicar. E foi curioso. Balé das Aves Mortas foi o primeiro livro que eu joguei lá no Kindle da Amazon, que é essa plataforma de autopublicação da Amazon, que hoje em dia é muito boa para quem está começando, né? Eu sempre indico e tal. Apesar da Amazon ter lá seus contras, Uhum. para quem está iniciando, jogar um livro ali é uma coisa que eu não tinha na minha época. Uma Não, plataforma onde eu nenhuma. jogava, A gente não né? tinha nada. Não Não tinha nada. tinha Eu esse mesmo eu tipo coloquei um de. conto lá faz pouco tempo. Tô E aprendendo você ainda. Sim, você é a chance de você mostrar para as pessoas o que você faz, assim, pessoas que você Uhum. não conhece, o que é bom, né? E eu joguei o Balé das Aves Mortas lá, aí ele me levou para outras pessoas. Uma dessas pessoas foi um grande amigo meu, o Daniel. O Daniel Gargola, ele tinha um blog numa época, um blog muito bom, né, que incentivava a literatura de horror e tal, e ele apresentou o livro para um editor da Script na época e ele se interessou em publicar. Então, todos os meus projetos, eles tiveram a sorte de cair nas mãos de pessoas que leram e gostaram e se interessaram em publicar. Que bom. Então, assim, raramente eu chegava na pessoa e falava, olha aí minha Uhum. história, porque eu sou muito tímida. Então, É, sempre foi alguém que meio que fez a ponte para mim, e para as pessoas certas, vamos dizer assim, né? que bom que Publicar. você teve essa sorte. O pessoal teve esse carinho com você, né? É muito difícil, E né? sim, é muito difícil. E como você está falando nesse estágio da sua vida, né? Eu queria que eu sempre peço para os convidados darem um conselho para autores, para pessoas que querem contar a história. Eu acho que, então, o conselho que eu daria é um conselho para a pessoa não desistir. Não desistir, Uhum. procurar. Hoje a gente tem várias formas de você publicar a sua história que não dependa de editora. Você não tem aí uma dependência de alguém se interessar por você. A gente falou do Kindle, né, na Amazon. Se Uhum. você for uma pessoa mais corajosa, vai para o financiamento coletivo do Catarse, que está aí a plataforma é para artistas independentes mesmo, que não tem como publicar por conta própria. A gente tem tantas. Tem rede social, né? Que querendo ou não já é Tem. uma porta aí de entrada para você mostrar o que você faz. E para Então, você que tem um grupo de fãs tão leal assim, você já pensou em colocar no Catarse ou você tá falando ainda não? no Catarse? É. Então, a maioria dos meus livros são por Catarse. Ah, tá. Foram publicados por Catarse, né? Ó, o Balé das Aves Mortas foi, o Rastro da Serpente, o Terra de Lobos, que é o antigo Uivo de Lobos. Então, o que que acontece? Muitos dos meus livros são edições antigas que eu publiquei, tipo, renovados, né? Eu lancei Uhum. independente, aí alguma editora interessou e eu melhorei ele todo e lancei de novo. Então, o Terra de Lobos era o Uivo de Lobos, que é essa versão em inglês que você comentou, que eu joguei na Amazon lá. Nossa, ser um colecionador seu deve ser uma tarefa bem complexa, hein, para conseguir todas as Sim, versões. tem que pegar as versões do passado, as versões de agora, as versões melhoradas. E aí, eu tive essa experiência com Catarse muitas vezes, né, de publicar Uhum. por lá. Então, o 3, que é esse TR3 aí, que eu lancei com a Larissa Brasil, que é TR3S. isso,
A Larissa Brasil é uma autora aqui de Goiânia, a gente se Uhum. encontra e se vê com frequência, e a gente escreveu esse livro juntas e fez o Catarse independente, então não teve editora por trás, foi só nós duas. Ah, Então legal. é importante essa experiência, apesar de ser muito angustiante, porque Uhum. o Catarse é uma ferramenta que exige nervos de aço, porque você fica ali, né, vendendo, fazendo propaganda da sua campanha para ela alcançar a meta, para você ter a grana para E é publicar. muito, Então, é isso aí é muito estressante, é, mexe na autoestima da gente, né? é muito estressante, porque tem um prazo ali, né, de campanha. A Uhum. campanha não fica para sempre, quem der. Se eu tivesse um tempo, mas fica ali 3 meses, acho que no máximo, e você tem esses 3 meses para convencer pessoas a apoiar o seu projeto. Então, isso também te leva a conhecer pessoas obrigatoriamente. Então, eu que tenho muita dificuldade em chegar nas pessoas, eu tenho que chegar, falar do meu projeto, falar quem eu sou, quem eu deixo de ser. E isso, querendo ou não, me tira da zona de conforto e que Uhum. me fez conhecer várias pessoas também, Ah, né, que do meio, bom. assim, pessoas que fazem resenha, pessoas que têm um canal para literatura. Então, foi muito bom porque eu conheci, né, tive aí contatos com os catarses que eu já fiz. Eu acho que todos os meus livros são catarses, a não ser o Ex de Melancolia, que foi o tradicional pela Easycore, editora Easycore. Uhum. Agora, todos os outros, mesmo as editoras, né, elas fazem por catarse, por financiamento coletivo. Ah, é legal. E uma pergunta que eu sei que você está cansada de responder, mas eu sei que você gosta de responder, Pode né? fazer. É os seus autores favoritos e as suas inspirações. Cara, isso muda tanto, porque Eu, eu eu, leio muita coisa, eu já então, vi algumas coisas que você disse, assim, que uma coisa que eu sei que é a sua paixão é Alice no País das Maravilhas. nossa, sou apaixonada, é a minha história, Esse ainda tá na eu amo. lista. Tá? Tá Tem uns que não mudam. então, Ó, os isso que não não. mudam. Alice no País das Maravilhas é porque é a minha experiência infantil, né? Eu era criança ali, tinha uma coleção colorida, acho que era da editora Abril, Uhum. com a capa dura. E aí eu lembro muito do meu livro Alice no País das Maravilhas. Ele era até descolando, de tanto que eu ficava passando as páginas. E eu nem sabia ler direito, já estava lá, pelas imagens, né? Então eu sou Uhum. fascinada. A Alice no País das Maravilhas me mostrou que o estranho é a minha praia, que a questão do onírico, da realidade alternativa é a minha praia, eu sou apaixonada. Depois dele vem a tríade, né? Porque a tríade que catequiza todos nós que gostamos de horror. O Bram Stoker com Drácula, Mary Shelley com Frankenstein, e o Robert Stevenson com Médico e o Monstro. Então, são os três assim que, você quer começar a ler terror? Os clássicos, né? E Começa assim, por ele. o pessoal é, só lembra do Stevenson, né? Pela Ilha do Tesouro. E o pessoal É acha. verdade. O pessoal. Porque, bom, vamos lá. A Ilha do Tesouro é considerado o melhor livro de aventura de todos os tempos, sabe? Uhum, uhum. É bom mesmo. Então, porque eu acho que ele foi o primeiro a apresentar um vilão, um vilão cinzento, o John Silver, né? Um bandido com Sim, coração de ouro que se arrependeu no último momento, é. né? Mary Shelley, ela escreveu o livro num desafio à noite com os amigos, sabe, um pessoal se juntando. E o Bram Stoker, meu Deus, Drácula nossa, tem tantas nuances É, sexuais naquele livro, sim, né? é. E Drácula, ele é um ponto de virada na literatura de vampiros, né? Sim. Então, tudo vem dele, até as pessoas que subvertem aí a figura do vampiro, subvertem o que ele criou como vampiro ali do romantismo, Uhum. vampiro romântico gótico, né? E eu tenho um livro que vai sair, o meu último livro é Obscuro, que ainda vai chegar para os apoiadores, que foi campanha do Catarse também, e eu publiquei pela editora O Grifo, e é sobre vampiros, chama Obscuro, e são vampiros que eu também, para eu ter criado aquela história mais moderna, os vampiros diferentes e tal, eu bebi ali na fonte do Bram Stoker Uhum. para subverter aquela ideia do vampiro lorde, educado e todo cheio Então, de firula. o Médico e o Monstro, eu só fui ler ele na escola, Uhum. né? Mas, por exemplo, o Bram Stoker, eu li o Drácula, aquelas ediçãozinhas de banca de jornal, sabe? Sei, sei. Paperback, eu falei, ah, o do Drácula e tal. E eu sempre gostei dos filmes, tá? Aí eu fui vendo, eu falei, nossa, tipo, será que eu devia estar lendo isso aqui? Uhum. E depois, por último, eu fui ler a Mary Shelley porque eu tinha acabado de assistir tinha feito, acho que 40 anos na época, né? Dos Monstros da Uhum. Universal e tava tendo um festival. Aí eu fui assistir e aí eu peguei a sessão que tinha o Frankenstein e o Noivo do Frankenstein, um atrás do outro, né? Uhum. E aí eu me apaixonei por cinema, assim, daquela época, poxa, o Bela Lugosi como Nossa. Drácula, é,
Boris O Karloff, Karloff como não só como o Frankenstein, mas como a múmia Múmia. e o Lou Chaney Jr. como o lobisomem, né? Uhum. Eu nunca lembro o nome do cara que fez o Monstro da Lagoa Negra, é o favorito do meu filho. Mas em si, eu me apaixonei por aquilo ali, e aquela cena do doutor, né? Se controlem, homem, em nome de Deus. Ele, Deus, eu sei o que é. Eu falei, Desesperado, né? caraca, velho. E assim, a noiva, é, a gente nunca espera que uma sequência vai superar o primeiro, e ele supera, né? Apesar que no É. primeiro ainda eu acho traumático demais a cena das flores na água, não sei de você, Uhum. né? Mas, cara, eu sou apaixonado, eu tenho uma coleção desses filmes. Mas É, e o assim, Médico e o muitas Monstro pessoas. foi só muito Aham. depois, né? E o Médico Monstro eu acho fantástico, porque ele também abre a porta para o dupla, questão de dupla personalidade e tal. E poucas pessoas Hum. falam no Médico Monstro, dessa tríade, é mais o Drácula e o É, Frankenstein mesmo. você viu aquele filme com a Julia Roberts e o John Malkovich, que é pela perspectiva da empregada da casa, que a Julia Roberts faz, ela trabalha na casa do doutor. Não sei se... Não, Cara, é um cara, filme eu devo muito ter assistido e não legal. tô lembrando. É um filme muito legal, sabe? Assim, Uhum, é aquele filme baixo orçamento, mas sei. ele é muito legal. Mas tirando essa trilogia, né? Eu sei que você também gosta de Alan Poe, Lovecraft, né? Ai, olha, o Edgar Allan Poe, pra mim, é o meu. Eu costumo falar que ele é o meu pai do terror, assim. Meu e da maioria que escreve. Por quê? Hum, Porque ele me apresentou todos os outros. Pra ser sincera, ele me apresentou, inclusive, a tríade clássica. Bram Stoker, Mary Shelley e tal. Então eu comecei com ele. uhum. Porque antes do Drácula, antes do Edgar Allan Poe, eu lia muito o quê? Eu fui uma jovem, uma adolescente, bem com a alma bem mais velha. Então, assim, eu peguei literatura russa e fiquei ali fascinado com Tolstói, Dostoiévski e tal. E eu era jovem, assim, bem jovenzinha, e eu não entendia muito bem Ai, a profundidade da literatura russa, aham. mas eu gostava muito da forma que eles Da, conseguiam me prender, eu gosto da sabe? acidez deles. Isso. A Eu acidez. gostava disso porque eu era revoltada, eu era toda rebelde, e assim, aquilo ali conversava muito comigo, com o meu momento e Uhum. tal e tal. Eu li Memórias do Subsolo e falei, nossa, eu queria escrever igual o Dostoiévski, Ah, eu tô sabe? tentando lembrar o nome de um livro, nossa, meu Deus. Do Dostoiévski? Não, de literatura russa, como é que é o nome? Ai, Cafusa, não me mata, Cafusa. Eu sei que é seu livro favorito. É um livro que, assim, o diabo chega numa cidade e os Hum, companheiros dele são um gato gigante, um homem que tem um monóculo quebrado, e eles vêm tentar toda a cidade. E eles não conseguem, exceto por um cara e a filha dele. nossa, não tô lembrando, não. Mas, tipo, nossa, depois Mas eu. aí você fala essa premissa para você ver o que é literatura russa. Eles conseguem ir fundo nas metáforas, analogias e tal, e usa isso de uma forma muito boa na realidade cotidiana. Uhum, Então, eu vim dessa leitura assim mais clássica mesmo, né, dos clássicos russos. Também tem os ingleses e tal, os franceses. Amava uhum, Victor Hugo com Os Miseráveis, assim, na minha juventude, achava assim. Mas realmente, Os Miseráveis eu acho incrível. É incrível. Não é à toa que uhum. depois que o Victor Hugo escreveu essa epopeia aí da literatura francesa, ele também ficou 30 anos sem escrever mais nada, porque também é impecável. E assim, eu É, venho dessas leituras mais clássicas, né? hum, Dentro do Brasil, com Machado, né? Que era obrigatório na escola e tal, aham. com os clássicos mesmo, assim. E quando eu descobri Edgar Allan Poe, para mim foi abrir outro mundo mesmo, assim, abriu outra porta, outra possibilidade para coisas que eu realmente conversavam mais ainda comigo. Ele abriu a porta para Lovecraft, Bram Stoker, Mary Shelley, então eu comecei a consumir muito literatura de terror porque eu já consumia o gênero no cinema. Eu comecei no cinema e nos games. Então eu sou da geração ali do saí do Nintendo, eu era criancinha. Quando o Super Nintendo chegou no Brasil, aí eu fui pro PlayStation 1, onde tinha um monte de jogos ali de Nossa, quando terror. você foi jogar Resident Evil, você deve ter surtado, É, né? eu não tinha coragem. Aí, como meu irmão jogava Aham. mais velho que eu ficava assistindo. Então eu era espectador, assim, ele começava a jogar, eu corria e ficava assistindo. E não deixava ele parar. Eu falava, não, você não vai parar, porque eu amava aquilo. Aí depois que eu cresci um pouco, eu comecei a jogar também. Não precisava mais dele pra me mostrar, então, nossa, Silent Hill é a minha franquia favorita. Já dá vida. Cara, o Silent Hill, assim, depende
da versão. Mas eu acho que o filme é muito pouco valorizado. Ele é Eu também aterrorizante e acho. ele tem uma Eu gosto pegada. muito. Ele tem é um filme com uma das melhores pegadas espirituais na parte dos filmes americanos, né? O E é outro, bem fiel, né, ao jogo, assim. Ele é sim, bem fiel ao é, jogo, à na parte história do jogo, da. né? Sim. É. é, e ele é muito. Eu não esperava um terror que tivesse uma pegada tão espiritual assim. Porque no final eles estão no mesmo lugar. É o que você Isso. fez em Essa é a pegada do vida. Silent Hill. É o que você fez em vida que Uhum. se você mostra que você tá na luz ou nas trevas, né? É, Porque eu acho excelente, eu acho aterrorizante, na verdade. Foi o jogo que mais me aterrorizou. e E aí se eu venho eu venho ah, do horror em outras mídias. Aí o uhum, Edgar Allan Poe, ele me apresentou o horror na literatura. Por isso que eu uhum. devo tanto a ele. Eu costumo falar que ele é meu pai literário, E totalmente. qual é o conto dele que você mais gosta? O Gato Preto, porque o Gato Preto foi o primeiro que eu li. Eu tenho um carinho especial pelo Gato Preto, porque Porque às é vezes ali nem um conto sempre o meio primeiro que a gente lê policial. é o Não, favorito, né? mas o meu foi porque eu tenho, cara, quando eu li Gato Preto, eu Você, nunca tinha lido nada dele, eu fiquei, nossa, você leu o conto e falou, fiquei eu preciso de um gato preto. o Gato Preto, isso, e o Coração Denunciador. O Coração Denunciador, É porque Delator, Denunciador, aquele é muito é psicológico, né? isso, isso. E o Edgar Allan Poe, Nossa. ele tem essa versatilidade que eu sempre tentei buscar, que é de trabalhar vários tipos de efeitos de horror dentro da história. Então, ele tem os contos dele que eu menos gosto, são os meios de detetive, assim, sabe? Uhum, Aquele do macaco. sim. Gosto, mas não é muito minha praia. Eu gosto mais dos que são mais os suspense, os mais terror psicológico. Eu gosto mais, assim. Mas a obra dele em si, eu gosto muito. Os poemas dele, eu gosto muito. O poema do Corvo, famoso, Nunca Mais. Nunca mais. Toda vez que alguém fala o corvo, eu falo nunca mais. É, e eu lembro que eu fiquei tão assim com esse poema que eu peguei em inglês, traduzi, assim, pra decorar. Eu já esqueci quase tudo. Só lembro do Nunca Mais. Mas, assim, ele foi muito importante para me levar para outros. Para me apresentar, né? A Sim. literatura de horror. E agora vamos falar dos seus livros, né? Eu sei que essa pergunta vai ser um pouquinho complicada, mas que eu falo que você tem que fazer a escolha de Salomão ou a escolha de Sofia. Qual dos seus livros é o seu favorito? Nossa, é outra coisa que muda muito, né? Outra coisa que muda muito. Uhum, Atualmente, o meu livro favorito é Ecos de Melancolia. E é muito interessante porque ele saiu de uma fase da minha vida que eu nem pensava em publicá-lo, porque eu não gostava. uhum. E hoje ele se tornou favorito. Por quê? O Ecos de Melancolia é um livro que ele é meio. Ele é muito doido, esse livro. Eu tive que classificar ele em algum tipo de gênero e tal, subgênero. Ele é um suspense, um insólito, mas ele é muito doido, assim, que ele pode ser qualquer coisa. É um livro que eu escrevi ouvindo blues. É um livro que trata atrelado ao blues, a história ele traz jazz e blues. É um livro que trata vários tipos de pontos de vista que Uhum. convergem numa mesma personagem lá. Então, é um Legal. livro é mais uma experimentação que eu fiz de tentar conversar literatura e música. E ele é muito especial para mim porque ele foi totalmente desproposital. Assim, eu sentei para escrever ele porque eu estava com bloqueio criativo. Estou nesse momento, mas na época que eu escrevi também estava. Toda vez que eu estou com bloqueio criativo, eu tento escrever coisas que eu não sei o que, que vai dar, é só para ver se eu abro as comportas, assim, sabe? Da Entendi. imaginação. E ele é um fruto de um bloqueio que eu tive e que deu certo, vamos dizer assim. Nunca pensei que uma editora ia interessar nele. Eu lancei esse livro como e-book na Amazon e ficou lá. Ele chamava Blue Blues antes, era em inglês o nome. E quando a gente publicou pela editora, a gente mudou muita coisa, mudou o título, porque comercialmente Blue Blues não, Não ia enfim, não era vingar, bom. né? Não era bom. E o Ex de Melancolia caiu como uma luva, porque toda a história é sobre melancolia. É um terror muito intimista. Uhum. Então, não é um terror que mexe ali com demônios, nem com carnificina, não tem apelo pro sensitivo do gore, não tem questão de fantasma, mas pode ter. Então, assim, ele é bem insólito mesmo, sabe? Ah, Trabalha uma legal. questão. É mais profundo, assim. Ele é um livro que tem uma amiga minha que leu, falou, eu tava bem, fui ler esse livro, fiquei muito mal. E fiquei muito reflexiva. E eu não acho que seja ruim, tá? Eu acho que você ficar mal num estado de reflexão é bom. E fico feliz quando um livro meu faz isso com a pessoa, né? Tira ela um pouco, faz ela voltar um pouco para si. Então, hoje é meu preferido e não era, porque eu tenho esse problema. Às vezes, obras muito recentes eu não consigo enxergar elas
numa distância que eu Uhum. preciso, sabe? Ah, Então tem entendi. livros meus que eles têm que ficar velho pra Para eu você começar a olhar apreciar. pra eles. Isso, eu sou muito assim. Eles são que nem vinho, você tem que deixar. Isso, Hum. eu tenho que Bom, ver eles daqui a um tempo. muito bem, mas a próxima pergunta. Vamos lá. Qual é o seu personagem favorito Da literatura dos seus livros? dos meus livros. É. Nossa, deixa eu pensar aqui. Meu personagem favorito. Nossa, eu faço tanto personagem só pra matar ele. Não Tenho quer, tantos não quer personagens dizer que ele seja, detestáveis. não quer dizer que você não gosta dele, né? Eu tenho um carinho especial pela Luzia, Uhum. do Balé das Aves Mortas. Ela é uma menina do interior, né? Que toda a história gira em torno dela e ela entra nesse espiral de loucura e tal. Eu tenho compaixão, pena e empatia por ela. Então ela é minha personagem que eu mais gosto. Tem um final horrível também, como todos os outros. Ai, Mas ai. ela disputa muito com o Marvin, que é o personagem do Obscuro que vai chegar para as pessoas ainda, que é o do vampiro lá. Uhum. E que ele é um vampiro. E ele é um personagem também muito complexo, assim, eu me diverti muito, né, construindo ele e tal. Então eu escolheria ela como feminino a Luzia e o masculino o Marvin. Muito bem. Agora, qual personagem que você escreveu que te surpreendeu com o público, que você não imaginou que ia ter o impacto ou que o pessoal ia gostar dele? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu lembrar dos personagens, cara. Eu acho, quer ver? Acontece uma coisa interessante nas minhas histórias, que é, tipo, a maioria delas, os meus personagens secundários, que não são os protagonistas, eles ganham mais, o pessoal gosta mais do que os É, protagonistas. Não eu sei sei por como é quê. que é. Eu sei como é. Por exemplo, Obscuro, eu vou falar Obscuro porque ele já foi e-book, já esteve por Uhum. aí, rodando o Certo. mundo, antes de ser físico. E Obscuro tem uma velhinha de 85 anos chamada Gianni, que Uhum. ela não era pra ninguém gostar. Não era pra ninguém gostar dela, mas assim, eu nunca esperava que as pessoas se encantassem tanto por ela, porque o personagem principal é o Marco. Só que a Uhum. Jane, essa velhinha, que é uma biblioteira, que fica na janela, vai na vida dos outros, fofoqueira, ranzinza, chata, conquistou muita gente. Então eu acho que dos meus personagens, ela é porque eu nunca pensei, porque eu não criei ela com o intuito de ser querida. Eu Uhum. acho que as pessoas, elas se identificaram tanto por ela ser fofoqueira e todo mundo que pegaram ela assim e gostaram. É uma velhinha assim, ela não é doce, ela é uma velhinha bem ranzinza. Mas as pessoas gostaram muito dela, mais do que do próprio protagonista. Muito bom, muito bom. E agora, né? Eu sei que a Dani não tá aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a arte dela. A arte da Dani. A Dani é uma artista que eu conheci, eu não lembro nem o ano, eu acho que a gente se conheceu em 2017. Faz muito tempo, quando a gente para e pensa, faz tempo. Eu conheci ela através do Instagram. Na verdade, a gente tem uma amiga em comum que chama Ana Novaes. E eu conheci a Ana Novaes antes, conheci a Dani pela Ana. E hoje em dia eu sou bem íntima da Dani, né? Bem mais íntima da Dani. Então, assim, a arte dela, pra mim, conversa muito com a minha literatura. A gente tem vários projetos juntas, no Uhum. sentido de ela fazer a capa. A maioria dos meus livros, as capas são da Dani, porque a gente conversa muito bem junto, a versatilidade dela. Tudo que você quiser, eu peço assim, Dani, eu tô com a ideia disso, 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 isso. Pronto, ela já tem. A gente conversa muito bem. Então, eu só falo alguns Vocês elementos estão em da arte e ela já sintonia, faz. né? É, Pulsar Ah, Marmório é um e-book meu que tá na Amazon, a capa foi a Dani, então eu cheguei nela e falei, Dani, eu escrevi uma história, eu falei alguns elementos da história, ela já sei o que eu vou fazer. E é assim, e geralmente é o que eu quero. Eu não tenho dons de ilustrar. uhum. E a Dani é como se fosse outro eu que ilustra as coisas que eu quero, né? Então ela é outro eu, ela é meio que uma alma gêmea de irmã, assim. Então Ai, eu tenho um legal. carinho muito especial por ela, assim. E a gente tem muitas ideias juntas, a gente tá dentro de uma editora agora, a mão esquerda também, que a gente tá Sim, junto lá. era a minha Então, assim, próxima questão. é, É, eu nem sabia, já juntei. Então, assim, é, ela é irmã mesmo pra mim. Eu considero ela hoje uma irmã de alma. Não é irmã de sangue, mas a gente se encontrou e se deu muito bem. E é muito difícil você ter um artista com quem que entenda tão bem as suas histórias, as suas ideias. A gente tem os mesmos gostos pro estranho, a gente gosta dos mesmos tipos de arte, que é tudo, que são todas, assim. Então, filmes também a gente sempre geralmente gosta dos mesmos, então a gente conversa muito bem nesse sentido, sabe? ai, que legal. Então, agora, como você mencionou, né, sobre a mão esquerda, que ela é uma editora, mas ela também está sendo uma iniciativa, Isso. está com inscrições abertas, alguns projetos. Eu gostaria que você
o que você pudesse falar para o pessoal. A mão esquerda, ela é uma iniciativa do Fernando Leonardo. Ele é um escritor, editor, tradutor, que ele trabalha com revisão, leitura crítica e tal há algum tempo. Trabalha com tradução principalmente do português-inglês, inglês-português. E ele criou, idealizou a editora e aí ele começou a colocar isso em prática, né? Então, qual que é a ideia da mão esquerda? É fazer o resgate histórico de autoras que não foram publicadas no Brasil ou que foram esquecidas aí, né, dentro dessa literatura de ficção insólita, horror, Uhum. enfim, ficção especulativa. Então, são essas autoras que não tiveram um devido reconhecimento no seu tempo, nem depois, né? Então, a gente sabe como que é esse Sim, meio, sim. é um meio ainda muito masculino. Então, a nossa intenção é trazer esse resgate histórico, publicando em português essas autoras para o pessoal do Brasil ler e conhecer. Os e-books da mão esquerda, né? A gente hoje tem três. Tem um que é todo para Mary Shelley, que foi a primeira publicação, então tem trabalhos ali, artigos, né? Então tem também a arte ali de artes femininas também. Então, a mão esquerda é uma editora para produção feminina, né? Basicamente. Eu me juntei ao Fernando porque a gente também tem pensamentos que alinham muito. A gente acredita basicamente nas mesmas coisas em Ah, relação ao que mercado legal. editorial. A gente acha que precisa de espaço para autoras, ainda que muitos editores ainda não dão, ou as que dão é muito complicado de chegar até elas. Então a gente é uma É, editora, um às selo vezes, editorial, né, a gente que às vezes fornece esse precisa, né, material. de um local assim específico que a pessoa, ó, vem aqui, a gente Isso, curte o seu material, a gente te orienta, exatamente. para a pessoa se sentir confortável. Confortável, principalmente autores que nunca publicaram. A gente quer Uhum. elas, a gente está atrás delas. E eu sei que tem muitas boas que não têm coragem ou que não têm espaço. Então a Ó, gente abre editais mensais, a gente está com aberto agora para uhum. horror cósmico, que é um gênero que tem pouca representatividade feminina. Eu escrevi um livro de contos de horror cósmico e quando eu senti isso na pele, quando eu fui divulgar e tal, eu não encontrei autoras mulheres que fazem horror cósmico. Fiquei assim, nossa, gente, eu tô me sentindo tão sozinha. E a gente tá com esse edital aberto agora, vai fechar o edital 12 de dezembro, então as autoras podem mandar, a gente já tem contas, eu não fiquei muito feliz, porque as autoras mandaram, tiveram coragem, né, vamos dizer assim. Tem umas que eu tive que cutucar, ai, manda, manda, eu sei que você escreve bem. Uhum. Então, a nossa ideia é incentivar elas a escrever, incentivar elas a publicar, principalmente as que nunca publicaram, que escrevem, mas não tem coragem, né? E o que que acontece? A gente fornece esse material gratuito, então a pessoa vai e baixa e lê. A gente joga na Amazon para a gente ter ali uma avaliação, né? Então a pessoa vai ter ali períodos que vai estar gratuito, a pessoa baixar, ler e avaliar para a gente também alcançar mais público, né? Então a gente tem três edições, tem essa da Mary Shelley, que é um trabalho mais acadêmico, tem a Elas Mordem, que eu participo com um conto, com resgate histórico, da autora que também foi traduzida para o português, que é sobre lobisomem, né? Uhum. Só que ali a pegada do lobisomem é diferente, é uma pegada por um viés feminino e tal. E tem as Três Bruxas, que foi a edição que saiu com contos enviados por autoras, dois contos foram selecionados ali, da Elmira e da Mari. Então, assim, a gente tá aí, e a Dani, a gente tá falando da Dani, ela é uma das artistas da editora que vai trabalhar com a gente nas artes, ilustrações e tal. Então, são os três, eu, ela e o Fernando. Então, eu trabalho nessa parte de edição, né? Porque eu leio os contos, eu ajudo a escolher, eu ajudo a editar, eu ajudo a revisar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ligada à literatura feminina, lógico. Além de ser uma autora, eu pesquiso, estudo, conheço as meninas, conheço as mulheres que escrevem, conheço as que É, mapeio, as que não têm coragem de publicar e depois, sei que são boas, depois sabe? eu vou te indicar uma pessoa que tá precisando ser cutucada, viu? Por favor, eu sou essa que vou lá e faço assim, você Tá. vai, eu obrigo a pessoa a Então. publicar. Então, a nossa ideia é essa, a gente tá pegando assim aos pouquinhos, né? Porque a gente Uhum. consegue ainda oferecer um material. Infelizmente, a gente não tem condição de oferecer impresso, porque eu prefiro impresso, confesso. Ah, Eu cara, prefiro, pra mim acho que é. quem não, né? Para mim o Mas é muito físico, porque dispendioso. é porque É, a gente sabe que o eletrônico, se a gente não tem ele guardado, a gente pode perder. Bom, o físico isso, também. Mas quando é, é Kindle e outras plataformas, a gente não está comprando, a gente está alugando, isso, né? Porque se um dia a isso. plataforma falir ou sair do contrato do autor, o negócio vai embora. Isso, é bem complicado. A gente consegue distribuir eles gratuitamente por ser e-book, né? Uhum. Ainda.
Mas a gente quer muito um dia conseguir fazer isso por meios impressos. Então, assim, eu e o Fernando, e a Dani também, a gente tem os pensamentos bem alinhados. Assim, eu sou uma fã de. Eu vim do alternativo, então eu vim de zine. Eu vim de um ambiente bem. Onde eu preferia as coisas com qualidade e baixo custo, né? Então, eu acredito muito nisso. Os paperbacks que eu estava falando, eu Uhum. nossa, fascinada, assim. Então, eu acho que tem como você fazer uma boa literatura bem feita e de baixo custo, né? Então, porque eu acho que tem que ter essa acessibilidade, essas pessoas têm que conseguir comprar, né? Conseguir consumir. E a gente está aí tentando fazer isso, trazer as autoras também para o meio. Por exemplo, o horror cósmico é um meio ainda, é uma escola masculinizada e masculina. Não tem, não adianta, você não acha autoras quase que escrevam horror Não, cósmico. E ó, as que escreveram, talvez você com falou, pseudônimo masculino. eu queria falar do pseudônimo masculino, mas não sei, se você falou horror cósmico, automaticamente eu penso em Lovecraft, Lovecraft. É. entendeu? Você não tem uma referência feminina quando você Não, pensa assim. agora quando alguém me perguntar, eu vou falar Larissa Prado, Que bom, que bom. Eu quero né? que tenham mais. A gente, e essa edição que vai vir em dezembro, ela tá espetacular, porque eu não posso falar. Mas os contos que eu li das meninas, assim, eu fiquei, gente, é muito bom, assim, as ideias, a forma que elas pensaram, né, de trabalhar o horror cósmico, assim, que eu nunca tinha visto. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Eu nunca tinha trabalhado com nenhuma editora, porque eu sou bem lobo solitário mesmo. Uhum. Mas essa eu trabalhei porque eu sei qual que é a ideia dela. Já conheci o Fernando, já conversei muito com ele. Então, eu sei o que ela vai trazer assim, para o mercado, né? E eu acho que faltava isso. Faltava um lugar Legal. onde as pessoas que estão começando, porque eu entendo que todo mundo que está começando não é que está começando. É que às vezes já escreve há tanto tempo, mas ainda não teve oportunidade ou coragem de publicar. E falta Uhum. um espaço para essas E pessoas sofreu chegarem. a desilusão, né? Tem gente que sofre sofre golpe, nossa, gente. Exatamente. Histórias Eu já terríveis, sofri, né? é Então, isso, o espaço é para isso. muito bem, pessoal. Então, dá uma olhada nos editais da mão esquerda, certo? Se Uhum. vocês conhecem alguém, vai lá, né? Como a Larissa Cutuca, falou, dá uma cutucada. Anne, incentivo. Anne, tá? Anne, Porque. né? Não é a Anne que eu vou te falar, mas a Anne é o seguinte, ela falou, gente, eu mandei meu livro, escrevi meu livro que chama A Morte. Não sei se você já ouviu falar desse livro. É, eu mandei pra Suspense. E você ganhou não. Eu ganhei de terror, porque o pessoal leu meu livro e falou, isso não é suspense, isso é horror. Ela achou que tinha escrito um livro de suspense e qualquer um Entendi. que leu falou, meu, vai se tratar, entendeu? Né? Mas então, Larissa, como você disse, você foi uma jovem muito alternativa, lobo solitária, Uhum. revoltada, mas eu sei que você jogou RPG por um tempo. E Uhum. como a gente sempre Joguei. fala um pouquinho aqui disso na Toca do Aventureiro, para quem já jogou ainda joga, é, que sistemas você jogou? Cara, na época eu jogava um de medieval, um de vampiro. Só que o que Uhum. acontecia? Eu gostava de ser mestre, né? De criar tudo. Então, eu Al- raramente jogava Alguém como. sobrevivia às suas sessões? Não. Porque era um desafio. Porque a ideia era não sobreviver, era desafios muito, muito assim, Aham. complicados, a pessoa conseguir sair. Então, assim, o RPG surgiu na minha vida ali por volta de 2012. Comecei a jogar como mestre, né? E Uhum. porque eu já gostava muito de criar universos. Só que o RPG ele me possibilitou isso de me imaginar universos e personagens e tramas dentro desse universo. Então, para a pessoa que escreve, RPG é excelente. Você treina ali, Para os a sua jogadores não é. imaginação vai longe. Para Para os jogadores não jogadores é. não é. Não é. Para jogadores é um desafio, na verdade, te desestimula. Mas Então, assim, eu joguei no Vampiro, tinha um tal de uma máscara na época, e é o clássico Vampira Máscara. clássico, E aí eu passava muito tempo fazendo isso. Teve uma época que eu fiquei viciada, assim, de ficar criando, porque eu ficava imaginando, né? Quando a pessoa conseguia Qual que era o passar os seu clã desafios. favorito? Hã? Qual era o seu clã favorito? Cara, da máscara. Deixa eu lembrar aqui. Ai, variava. Variava de tempos em tempos, assim, porque Uhum. tinha gente que fazia clãs que eu não gostava ficarem muito bons. Sabe, o RPG é bom por isso, porque ele é É. bem dinâmico, assim. Na semana que você tá, sei lá, você tá com ranço de um, alguém vem e te surpreende. Então, acho que não tem favorito, não. Ah, tudo bem. Variava muito. Eu mestrei um pouco, eu só consegui jogar algumas vezes que eu fiz um malcaviano que ele quebrava o jogo, aí não dava, o pessoal falou, não, vai mestrar que não dá pra você jogar, né?
Tem esse Então, problema, né? tem esse problema. E o de medieval, Medieval eu joguei pouco, jogou porque pouco? medieval exigia mais de mim. Assim, é, no medieval, por que que eu mestrei pouco? Porque as pessoas que jogavam, elas eram muito craques, assim. Então eu ficava meio. Você comentou do seu problema, elas me quebravam um pouco, assim. Uhum. Mas a estrutura do medieval eu sou muito apaixonada. Então, Muito apaixonada. teve uma época, alguns anos atrás, antes de ter toda a reformulação na Wizard, né? Que eles começaram a soltar umas séries, umas quadrilogias, mas não eram interligados. O tema era Uhum, único. Então, eles lançaram do Mago, do Guerreiro, da Fé, e eles lançaram quatro de horror, né? Desses uhum. quatro, eu li os quatro, e assim, eu gostei de dois, porque esses dois autores eu não lembro os nomes, mas tipo assim, Larissa, foi a primeira vez que eu consegui ler num texto, e eu tava esquecendo que eu tava num mundo de fantasia, de elfos, de anões. Eu tava Uhum, lendo um horror, horror mesmo, sabe? Pegaram bem mesmo, uhum. tipo, pegaram os monstros. Ah, é um monstro feito de faixas, não sei o que, o bicho tá na parede, ele estrangula uma pessoa, tipo, a pessoa transmitiu, foi muito legal, sabe? Nossa. Então não sei se eu tô te dando alguma ideia aí, você criar uma Não, ambientação, né? tudo pra mim, já É. fico assim pensando. Essa Dark Fantasy, né? Essa Dark Fantasy sempre me deslumbrou muito. É, como esses jogos, assim, do tipo Dark Souls, assim. Uhum. Eu Sim, prefiro a Bloodborne. O Bloodborne, o universo dele, eu sou muito fascinada porque é um horror aqui, né? É um é. universo de horror. Então, toda a estética dele, ali, de monstros, a própria história, ela é um horror muito, eu acho, contundente, assim, e fantasioso ao mesmo tempo. E o bom da Dark Fantasy é que você esquece que aquilo aí é praticamente impossível, porque é outro mundo, é o mundo da fantasia Uhum. e tal, mas que mexe ainda com alguma coisa de você que se liga, nossa, e se fosse É, verdade, se eu tivesse ali, sabe? um que eu tive um pequeno. Eu falo que é uma relação de amor e ódio é com The Witcher, entendeu? Ah, eu sei como que é, eu também. Porque, tipo assim, é, literatura russa, mas, tipo assim, tem uma Uhum, melancolia nele ali. Foi, mano, você tá matando monstros, ganhando dinheiro, dormindo com mulheres maravilhosas, fazendo coisas fantásticas. Tá certo que o mundo tá em mudança, mas, tipo assim. Tem uma melancolia naquela escrita que, tipo assim, eu terminei esse livro. Será que alguma coisa boa vai acontecer no próximo? o que eu gosto do The Witcher é a figura do Geralt, assim. Ele não é um herói clássico, né? Ele não é ali Uhum. nos moldes do herói, ele é um personagem perturbado, assim. Na Todo verdade, mundo ele ali é, beira, né? é, e ele beira muito, ele é muito ao mesmo tempo algoz e ao mesmo tempo que salva, assim. Então, se você vê da perspectiva de inimigo dele, ele é um algoz, ele é um vilão. Uhum. Mas se você Sim. vê da perspectiva de alguém que ele salva, ele é um herói. Então eu gosto da forma que eles construíram o Geralt, mas no todo ela é realmente uma história melancólica. Não vejo em The Witcher nenhum tipo de lição, vamos dizer assim. Igual grandes epopeias, né? Tem É. assim, de a lição da coragem, a lição da verdade, da justiça. Não, ali o próprio Geralt, ele comete muitas coisas por vingança, assim. Ele é muito frio, né? Sangue frio Uhum. mesmo. E ao mesmo tempo tem um lado dele que pende mais para emoção também. Então eu gosto desse jogo de dúbio, né? Porque o ser humano não é preto no branco, né? E eu gosto dele por isso. Então eu tenho uma relação de amor e ódio com a Também, história. né? E até hoje não consegui terminar. Eu confesso que eu É. acho que eu parei no livro 3, mas gosto muito daquela ambientação. Ah, legal. Então, Larissa, agora eu gostaria de pedir para você se você podia dar alguns spoilers, né? Alguma coisa que tá chegando aí que você pode contar pra galera. Deixa eu pensar. Ah, claro. Nesse mês agora, a gente está aí programando para dia 29 de novembro, vai sair meu novo livro de contos, que chama O Salto da Aranha. É um livro de contos estranhos. O que Uhum. acontece? Esses contos eu escrevi esse ano, todos eles foram desse ano. E eles vieram justamente porque eu estava com bloqueio. E quando eu estou em bloqueio, eu produzo coisas mais esquisitas. Por quê? Porque quando eu estou em bloqueio, eu não É. penso para escrever. Eu trabalho no automatismo da escrita. Então, eu Uhum. sento e penso. Eu tô bloqueada, eu tô travada. Isso acontece comigo, tá acontecendo muito comigo. Eu tô travada, gente. Eu tenho ideias, mas não consigo escrever elas. Você quer saber? Eu vou sentar sem ideia nenhuma. Eu até eu dou essa dica para quem tá bloqueado ou que não sabe sair de uma história. Se você tá numa história que tá bloqueada, esquece ela, vai escrever uma nova, onde você não tem ideia nenhuma.
Aí, às vezes, eu pego, assim, 3 elementos que eu quero que tenha naquele conto. Sei lá, uma cadeira, uma criança e um avião, vamos supor. Aí eu vou trabalhar numa história que tenha isso tudo, que apareça isso de alguma forma. Então, esse livro de contos que vai sair pela mão esquerda, no dia 29 de novembro, todo ele foi no automatismo e foi em ideias loucas, assim, tipo, vou dar um spoiler do primeiro conto que abre o livro, que chama O Ralo. Eu falei, eu vou pegar um ralo de banheiro, que mais? Cabelo e um barulho, um zunido qualquer. Então, eu vou trabalhar uma história e saiu esse conto. Então, todos os contos são meio doidos, assim. E são contos estranhos, né? Então, vai sair dia 29 de novembro, tá chegando, então vai ser e-book e vai estar na Amazon também. Ai, que O próximo livro meu, O Obscuro, vai chegar para os apoiadores do Catarse agora em dezembro. É um livro de vampiros. Quando chega para os apoiadores do Catarse, aí ele já vai aberto para todo mundo que não apoiou, quiser comprar pela editora, né, e tal. Então, O Obscuro é um livro de vampiros que aborda aí a vida do Marvin, que ele está se transformando. Então, o que eu fiz para escrever esse livro? Eu imaginei como que seria se eu, Larissa, me transformasse num vampiro, se isso fosse possível. Como seriam os sentimentos, sensação, minhas ideias. Como que seria perder a alma, não ter qualquer tipo de empatia humana. Então, eu mergulho na cabeça do Marvin, eu trago esse personagem que se transformou e que em volta também tudo se transforma dele. Tá chegando para todo mundo em dezembro que apoiou. Quem tiver interesse, né, vai estar aberto à venda. Então, essas são as minhas 2 obras que vão vir, né? Ano que vem eu tenho várias ideias. Eu sempre tenho vários projetos, mas Aham. se eles vão sair, se ele vai dar certo, não sei. Esse ano eu tinha um monte que não deu, aí eu joguei pro ano que vem. Então, ano que vem tem projetos com a Larissa Brasil de novo. Tem o projeto sozinha, que eu tô tentando terminar, que eu tô bloqueada, mas vou terminar. Eu acho que eu vou ter coragem de lançar meu livro de poemas, ainda tô vendo, né? Então, ano que vem a gente vamos ver o que vai reservar pra gente. Mas vai Ah, ter coisas. que legal, que legal. E já que você falou de poemas, você não teria um que você gostaria de ler pra gente aí? Não tenho vergonha. Eu já falo. Poema, eu tenho vergonha. No meu livro Criaturas em Branco, tem um poema que eu fiz pro Lovecraft. Uma ode ao Lovecraft, então. É a primeira vez que eu publiquei um poema assim, foi nesse livro de Criaturas em Branco, então o poema abre o livro. E quando eu publiquei esse poema, eu falei, acho que vou ter coragem de publicar os que eu tenho. Mas vocês vão aguardar, porque eu tenho vergonha de ler, assim, né? Poema ainda é um terreno que eu gosto, consumo, Uhum. desde que eu era mais jovem, sim, gosto de poema, mas escrever mesmo, eu ainda estou muito insegura, porque poema para mim tem que ser uma coisa visceral, você tem que tentar escrever, e é isso. E eu Sem estou problema, trabalhando com isso. sem problema. Agora, Larissa, fala pra gente o que que a Larissa faz pra relaxar. Nossa, é complicado. Eu gosto de ver filmes de terror. Não, eu gosto de quê? Eu sou meio assim, eu gosto de ver filmes de terror, eu gosto de ver vídeos sobre teoria da conspiração, Uhum. gosto de ler, gosto de estudar bastante. Eu estudo filosofia, então eu gosto de ficar viajando e estudando. Ouvir música, né? Gosto de blues, de jazz, de clássica, E, meditar. Então, e, jogar videogame, gosto muito de jogar. ah, Eu sou uma gamer, assim, gamer de jogos de terror, desde criancinha, e uhum. RPG. E ver série, essas coisas. Eu sou muito caseira, né? Então, tudo que eu faço para relaxar em casa, geralmente são hobbies solitários, então gosto de natureza, quando eu posso ir para a natureza eu vou. Uhum. Então, sou bem calma, assim, bem pacata. Então, eu gostaria que assim, você pudesse falar pra gente de algum livro que você gostaria de recomendar que te surpreendeu recentemente. Eu tenho lido muito literatura latino-americana, feita por mulheres. Uhum. Faz 3 anos ou mais que eu estou lendo. Assim, eu leio outras coisas, mas sempre tem uma ali, uma Uhum. autora latino-americana que eu estou lendo. E teve uma que me surpreendeu muito, que foi o último livro que eu li, dois, tá? Um chama Coelho Maldito, que é. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela, porque ela é sul-coreana. É uma autora sul-coreana, mas se você jogar Coelho Maldito, você vai achar o nome Tá dela. aqui na Como tela, é, o nome, pessoal. como é um livro sul-coreano, eu acabo esquecendo o nome da autora, mas é um livro de contos muito bom. É aquele tipo de livro que eu penso, eu queria ter escrito, porque são contos estranhos, do jeito que eu Uhum. gosto, do jeito que vocês também vão gostar. E a outra que me surpreendeu foi a Laila Martinez, com o livro O Cupim, o Cupim, que ela, na verdade, é uma autora espanhola, e
esse livro me deixou assim, de queixo caído, porque eu não esperava Ó, nada. pessoal. É muito bom. Eu não esperava nada do livro, porque eu não tinha lido nada. Eu não tinha lido sinopse, nem resenha, nem nada. Eu fui porque eu gostei da premissa, né, da sinopse. E comecei a ler, e é incrível. É um livro sobre Casa Mal Assombrada, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, que Aham. resgata muita questão de literatura feminina também. E eu estou Uhum. lendo agora, um livro que chama O Réptil Melancólico, é do Horácio. Ele ganhou o prêmio Sesc de 2021. Eu ganhei esse livro porque eu fui fazer um evento aí numa biblioteca, conversar com as pessoas, e a moça da biblioteca me deu o livro. Eu, eu peguei, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas quando eu comecei a ler esse livro, eu tô fascinado. Chama O Réptil Melancólico. É um livro muito doido, assim, insólito. O cara entra no réptil, o réptil é o cara, enfim, é uma coisa muito louca. Tô gostando Tá muito. Então, adorando, né? tô amando, adoro pessoas que escrevem coisas que eu não quero ler. Então, são os Bom. 3 livros desse ano que me surpreenderam porque são estranhos, né, gente? Então, tudo que é diferente, estou sempre procurando coisas diferentes. Se você souber também de algum. E você, qual livro diferente esse ano que você leu para indicar? Esse, esse é um livro diferente que eu. Pra indicar, olha, é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim, que me Qual que você surpreende. gostou muito, né? Que você achou assim, não, esse livro é bom mesmo. Então, Justa. que eu gostei muito mesmo esse ano foi o que eu comecei a ler os livros da série do Marvin Green. Uhum. Por quê? Eu conheci o autor, eu aí fui ver a obra dele e tipo assim, cara, você vê que alguém que ama Harry Potter, ele criou o nosso Harry nacional, Legal. né? Não conheço. E ele é muito gostoso, sabe? Quando o autor te mostra o mundo, mas o personagem ainda mantém a inocência da criança, né? Tem um personagem que você. Nossa, se você lesse, você ia, tenho certeza que você ia gostar, viu, Larissa? É o Solomon. Ah, Um mago das sombras. Mago das Sombras. Um mago das Já é sombras, minha praia. mas ele não é ruim, ele é bonzinho. Ah, que Entendeu? bom. Mas aí já é minha praia, já. Então. E ele rouba a cena. Ah, então, na verdade eu falo que o verdadeiro protagonista é um certo. É um gato que ele segue o garoto. Ah, que Né? legal. Uhum. Então, é o Marvin Green. Ele me surpreendeu, porque eu sabia que ia ser legal. Mas, sei Uhum. lá, tocou alguma coisa aqui naquela criança no meu coração, né? Que me deu aquele Aí, quentinho, é, né? é impagável a leitura, assim, eu sei que. Então, os outros são que eu vivo colocando, que eu brinco com os autores, né? Porque às vezes eu fico tão revoltado com o personagem que eu falo, como essa pessoa faz isso? Mas é porque eu gosto da obra, Aham. né? E eu queria te perguntar, né? Quais são seus filmes e séries favoritos? Filmes. Nossa, o Substância virou meu filme favorito do ano. Foi o melhor filme que eu Nossa, assisti no cara, ano. aquilo, ele surpreendeu, né? Ele é um daqueles que, Muito. nossa, tá todo mundo falando, deixa eu assistir. Eu Aí, assisti o Joker 2 uma semana. é, Aí eu saí do cinema assim, gente, eu não assisti, faz de conta que eu não assisti. Aí eu tipo, falei, você quer saber? nossa, E quando eu fui assistir o Joker 2 eu tava entre ele e Substância. Aí eu falei, eu vou assistir Substância porque o outro não me pegou. você Aí eu fui concorda? pro Substância e falei, Você concorda eu comigo que alguns filmes não precisam de sequência? A sequência só estraga? A concordo. Joker Muitos. é a prova Ele é viva um deles. disso. E eu acho que o Gladiador também. O Gladiador não assisti ainda, mas uma amiga minha assistiu. Falou, ai, que perda de tempo. Eu também acho que não precisava É perda de de tempo, uma na moral. continuação. Igual o tal dos remakes, né? Tem muitos que não precisam. Estou louca pelo Nosferatu que vem aí. Louca, louca, enlouquecida, assim. Porque eu É amo porque, Nosferatu. que assim, um que eu falei que, nossa, esse Nosferatu ficou muito legal é aquele com William Dafoe. Você já assistiu? Não? William Defoe? É. Não. Procura, o William Dafoe ele Não é de que fez. ano? Não. Não Não, assisti, ele é não. dos anos 2000. É mais Ficou, recente, né? Não. mas ficou Não assisti ainda, bem não. legal, né? Eu assisti o Nosferatu O do original, cinema original. alemão. É, cinema Isso, alemão. sim, sim. Tô Não, louca aquele pra assistir. é porque aquele cara lá, o Conde, o pessoal falava, ele tipo assim, ele vivia o papel, ele achava que ele dormia num caixão, Sim, né? sim. Então, Aí você tipo, vê isso na tela, né? então, isso mesmo. Um que eu assisti uma vez e eu falei, eu nunca mais vou assistir esse filme, que eu falar, isso aqui que inspirou o Coringa, que é o Homem que Ri. Amo o Homem que Ri. Nossa, aquele Nossa, filme cara, é foi bom. nunca. Você já leu o Aquele. livro? Já, eu já li o O livro. livro, o livro é Aquele, fabuloso. a versão preto e branco do retrato de Sim, Dorian Gray, quando já aparece aqui. assisti. Nossa, eu fico arrepiado até hoje. Quem pintou aquilo ali e conseguiu fazer um horror cósmico numa tela em preto e branco, cara. Uhum.
né? Cara, aquele filme pra mim é o melhor. Eu acho esse filme do Retrato de Dorian Gray melhor que melhor que a leitura. Então, Porque ele tem nossa, assusta uma demais, estética né? muito boa. Aham. O Homem que Ri, eu vi o filme, aquele mudo lá, e Uhum. depois dei o livro lá do Vitor Hugo. E eu falei, gente, esse livro aqui. Não é à toa que o Vitor Hugo é um dos meus autores franceses que eu mais Aham. gosto, assim. Agora, filmes, né? A Substância eu já falei porque ele é meu novo favorito. Ele Aham. é o último que eu vi e é meu novo favorito. Eu acho que ele resgata muito do clássico, o horror clássico ali. Tem muita referência a Aham. Kubrick, a Psicose, tem um monte de referência. Então, filmes preferidos, Substância. O Exorcista, ele é preferido porque ele me marcou na infância. Então, eu tenho um carinho afetivo porque Aham. acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti criança, né? Aham. Então, é o Exorcista, Substância, o Psicose, de todos do Hitchcock. Pra mim, eu gosto de tudo que o Hitchcock fez, mas o Psicose, pra mim, é assim, incomparável. Incomparável. Ter mais, assim, de filmes de terror, eu vou separar por gênero. O de terror tem qual mais que eu gosto? Eu gosto do adaptações do Stephen King. Por mais que as Hum, pessoas falam mal, depende. eu gosto porque cara, o Iluminado mesmo. O Iluminado acho que tem duas versões ou três, né? Eu gosto muito do Jack Nixon porque eu gosto do Jack Nixon. Ah, deixa eu ver, Então, tem com o Jack Nixon, tem aquela tem um pra antes, televisão com o Peter não, depois. Weber, É, que você alugava, eram uhum, duas fitas assim, e também tem isso. uma depois, né? Eu gosto do Iluminado do Kubrick, né? Laranja Mecânica. Eu tenho até aqui, ó, Ah, não, do Laranja Laranja Mecânica, Mecânica é... que é meu filme de vida. É porque eu li o livro, depois. Não, eu vi o filme, Vo- depois vi o livro e eu falei, Você né? viu a edição especial que foi lançada recentemente, né? Vi o Então, Louco o naquela Fábio história. Fernandes que esteve aqui no canal, ele foi quem ele traduziu. É mesmo? É. Nossa. Ele deve ter ficado doido, né, com aquela linguagem. Não, ele ama. É, o É. Fábio, ele ama o Laranja Mecânica, ele também fez um, ele traduziu Neuromancer, Ah, do William nossa, Gibson, né? então, Uhum. né, Eu não, ele é gosto muito apaixonado. do. Então, o filme eu acho insuperável. Ainda bem que até hoje não inventaram de fazer remake do Laranja Mecânica, porque ele não tem como ter remake daquilo. Não. Eu esqueci o nome do ator, mas aquele ator, né? O No, Malcolm no McDowell. Alex, isso. Malcolm Ele, no, McDowell. como Alex, é tipo assim, nasceu pra ser ele. Amo o Uhum. livro, amo o filme, amo a mensagem que passa, amo a estética dele. Então, Laranja Mecânica é meu outro filme. Não é terror, né? Mas é um filme da minha vida. É, de adaptações, assim, filmes da minha vida, trilogia. Eu, eu gosto mais dos filmes do Senhor dos Anéis do que dos livros do, do Tolkien. Amo o Senhor dos Anéis, assim, porque também me marcou muito na época que eu Aham. assisti. Na época Você foi, assistiu assim, eu acho que foi a uma das edição maiores estendida? produções, né? É, acho que foi uma das maiores produções É naquela porque época ele ali. foi eles que provaram que era mais barato você filmar uma trilogia de cabo a rabo do que ficar voltando a cada 2 ou 3 anos. Não é? É verdade. E sou muito apaixonada, assim. Eu tenho. Volta e meia eu assisto. Gosto do ET, porque o ET me marcou como criança. Nossa, o ET, Hum. assim, gente, o ET é muito bom. Telefone em minha É, casa. eu lembro que eu queria o boneco do ET de qualquer jeito. Então, as séries, Arquivo X, naquela época do Arquivo X passava no SBT, acho que era Aham. SBT. Me marcou muito. Então, Twin Ah, Peaks, não, assim, o David Lynch, né, com Twin Peaks é a minha série favorita. Mas sim. toda a filmografia dele eu gosto. Então, eu não escolho um filme preferido, É porque porque o David Lynch, O pra mim, David Lynch, ele tem uns filmes assim que parece que, tipo assim, ele tava no. Quando eu tava fazendo o filme, ele tava no LSD, porque não mais, tem sim, exatamente uma hora, é tipo uma viagem, coisa sim, conceitual às emoções. vezes, Eu, né? eu amo. E assim, ele me influencia mais do que a própria literatura. Porque quando eu Aham. assisto. Eu vivo reassistindo Twin Peaks, né? Então, depois que eu assisto, eu não sei o que acontece comigo, eu não fico fora de mim, é como se eu usasse uma droga. Eu acho que ele coloca alguma coisa ali nos filmes dele, que é como se você usasse alguma coisa, porque você vai para outro mundo, assim. Uhum. Então, toda a filmografia dele eu sou fã, gosto de tudo, gosto de Twin Peaks, Arquivo X, gosto das séries mais recentes, assim, ali dos anos 2000, gosto de Breaking Bad, Dexter, gosto de Peaky Blinders. Nossa, Peaky Blinders eu sou apaixonada, porque eu sou apaixonada por mundo gangster, máfia, essas coisas, né? Inclusive, tem um livro nesse mundo aí gangster que eu escrevi com o Vitor Miranda. Ah, legal. A gente tem planos de lançar ele físico, né? Eu tirei da Amazon, ele estava lá, mas tirei, porque a gente vai lançar físico. Então, ele escreveu uma noveleta, eu escrevi outra dentro de um universo noir aí, de máfia, gangster. Eu amei escrever essa história, porque não é terror, é gangster. Sou fã, né, de gangster e tal, de Poderoso Chefão, esqueci, mas é. Melhor Enfim, então, filme de todos os tempos. Melhor filme de todos os tempos.
né? De todo o tempo. Nossa. De todos os tempos, tá? Eu, eu defendo até o Poderoso Chefão 3 porque eu sou fã do Andy Hum, Garcia, né? hum. Mas os dois primeiros filmes eles são beiram a perfeição. Se você, eu tenho um box que tem tipo quase 3 horas de cenas deletadas. Eu acho, Nossa, cara. nessa vertente de máfia, nenhum superou. Fora Não, que eu já assisti muito. não, Nenhum nenhum, superou nenhum a superou trilogia do Poderoso Chefão, não. porque é porque assim, por exemplo, ninguém conseguiu chegar naquilo, fazer daquela forma, Não. né? Não, não, não tem. Os outros E filmes é ele eram mais muito focados na violência. O Poderoso Chefão, a isso. violência era uma consequência. É uma consequência, é um mundo muito crível, assim, de você pensar, pode até ter acontecido. E assim, eu acho que, tipo assim, um Scarface, né? O Scarface eu gosto muito, mas eu acho ele mais alegórico no sentido de que ele é Ah, mais com certeza, com certeza. Eu, porrada, violência, aham. drogas e tal. Eu gosto muito dos Intocáveis. Gosto também. Né? Nossa, o Sean Connery mereceu Estrada o da Oscar dele Perdição. a cada instante, sem falar que ali tem um ator que, tipo, ele é typecast, que era o Billy Drago, né? Ah, sei. Mas ele Uhum. tá, foi um dos melhores papéis dele ali, porque ele era aquele cara vestido de branco que todo mundo detestava, né? Porque a gente sabia que ele era o coisa, Uhum. né? Sim. E no final o Elliot quebrou as regras, né? Subverte ali. É. É, ele quebrou as Eu, regras. tem uma série, eu não sei se você assistiu, que chama Boardwalk Empire. Aham. A Boardwalk Empire é de máfia. E eu acho que ela, como série, ela é uma das melhores de máfia, assim, sabe? É porque E porque é que ele é daquela época da proibição, mas é que são anos 40 ali. é porque como ele é da questão do era uma produção da HBO, né? Uhum, A nudez é quase que exigida ali, né? E, por uhum. exemplo, o Poderoso Chefão conseguiu atingir mais sem precisar. Eu acho que ele foca em outras. Eu acho que de histórias de máfia, assim, ele é o mais, realmente, beira mais a realidade ali. Então, Aham. todas aquelas questão do poder, eu acho que ele é mais poder, jogo de poder, jogo de puxar tapete, de vingança, de dinheiro. Então, que mexe muito com o ser humano, né? Então ele é muito focado nessas questões mais humanas. Eu gosto muito por causa disso. Tem violência, tem, mas é uma consequência desse jogo de poder. Então, assim, pra mim, de máfia é um dos melhores da trilogia. Eu tava esquecendo o Poderoso Chefão, mas ele pra mim é um dos melhores. Deixa eu te perguntar, Hum, para nós que gostamos de filmes de terror clássico, eu acho que a gente aprecia mais um filme que não é tão apreciado, que é o Van Helsing. Porque gosto. a gente que assistiu os clássicos de terror e a gente vê as homenagens no filme todo, Uhum, do uhum. moinho até as bobinas de Tesla, até as noivas do Drácula. Cara, esse filme merece Você muito sabe mais que carinho. você sabe que tem muitas séries, filmes assim que fazem esse tipo de homenagem, não, mas um resgate de elementos clássicos do terror que as pessoas às vezes não gostam muito porque não tem essa memória que a gente tem. Uhum. Uma série que é assim é a Penny Dreadful. A Penny Dreadful é uma série que eu juro pra você que poucas pessoas eu vejo falar ou que gostam. Mas ali, pra mim, é uma homenagem total à literatura gótica e à literatura de terror, né? Aham, exatamente. Então você E, vê o Oscar, cara, a gente o esquece que a Dorian Eva Green Gray tá na série, ali. né? Nossa, pois é. Então, Porque elas Timothy são. Dalton, pô, Timothy Dalton é um dos melhores atores de todos os tempos, né, O cara? elenco é de primeira. E aí tem figuras da literatura de horror ali, ó, o Dorian Gray tá ali, Uhum. o cara que é o lobisomem, o Frankenstein tá ali, a noiva do Frankenstein tá ali. Então tudo ali é uma homenagem ao horror. Eu acho uma série excelente por isso, porque ela é um prato cheio para quem é fã de horror. Merece mais Então tem muitos carinho. personagens, merecia mais reconhecimento, né? Porque Aham. todos os personagens que estão ali você reconhece. Tem um médico lá, o Victor, né? Que é o médico da louco do Frankenstein. Tem a noiva do Frankenstein, que ela é trazida na série de uma forma totalmente diferente, né? Subverteu ali a questão. Aí ele Uhum. já trabalha com a questão da tuberculose na época, que ela é doente, tá? Então, assim, tem várias, tem o próprio Drácula, né? Tem o próprio Que Drácula. engana lá a personagem da Eva Green. Então, Uhum. assim, eu sou fascinada nessa série. Fiquei triste que cancelou. Acho que tinha tanto ainda para dar, tinha tanto ainda para acontecer, né? Tantos Uhum. personagens que podiam Tá, vir, né?
infelizmente. Mas, Então, assim, é uma série que eu gosto também. mas tem um outro filme que eu gosto, e eu sei que você gosta, que é um filme que quando eu tomei assim, eu falei, quer saber, vou lá assistir. Ataque dos Hum, Vermes Malditos. gosto. Meu, Ataque dos Vermes esse filme é Malditos. muito bom por causa dos efeitos práticos dele, né? Eu acho, isso me lembra muito da minha época do Cine Trash, da Band. Que Aham. tinha esse. Nossa, eu amo. A Sim. Coisa, É, Ataque dos Vermes Malditos, Tomate Assassino. criaturas, que eram aquelas bolinhas de carne. É, Nossa, aquele era muito, muito trash, cara. muito, muito. Cara, o Trash. Eu admiro o baixo orçamento desses filmes e porque a criatividade deles é muito boa. Você não vai acreditar no filme que traumatizou meu irmão do Cine Trash. Qual? Ataque dos palhaços malditos lá do Do espaço. Palhaço Maldito. E aí É, ficou com medo de palhaço. ficou, nossa, até hoje. Até hoje. Imagina que ele assistiu o The Reaper. Eu Então, acho que ele não assiste, né? mas a gente foi assistir, meus amigos falaram, mano, olha só, olha essa maquiagem e tal, era um filme trash, era pra gente estar. Ele ficou horrorizado, Com cara, medo, né? traumatizou pro resto da vida. Palhaço é um palhaço, dá medo em muita gente. Eu não tenho muito medo, não. Palhaço, Então, eu não tenho nenhum problema com palhaço, né? nem Mas. eu. Eu acho sem graça, mas não tenho medo. Não, eu acho legal, mas eu não vejo onde a pessoa tem o medo, É. né? Mas Uhum. até aí cada um, né? Então, mas, Larissa, tem algo mais que você gostaria de falar? Que você acha que a gente esqueceu? Eu acho que a gente falou tudo, falou muito, né? É, Tem mais, assim, as novidades que eu falei foram essas. Eu continuo escrevendo, sempre estou escrevendo. Já me perguntaram em outras ocasiões, qual que é seu, tipo assim, a sua rotina de escrita, essas coisas, né? Eu não aham. tenho, porque eu sou caótica, então tem dias que eu escrevo. Eu agora estou conseguindo escrever à mão, manuscrito. Então, eu sento, tenho vários cadernos com várias histórias. Então, eu sento, escrevo. Às vezes eu nem passo para o computador da preguiça, depois eu Uhum. vou achar, aí eu fico surpreendida. Nossa, quando escrevi isso? Eu gosto muito de escrever à mão. Numa, numa época digital, eu gosto muito de escrever à mão, porque é um Aham. exercício que parece que minha cabeça funciona melhor. Ah, Estou nessa fase. o Hemingway era assim, ele escrevia Era. praticamente, ele escrevia os capítulos, ou às vezes o livro inteiro na mão, e aí ele ia escrever na Depois máquina essa máquina em de pé, ele escrever, que escrevia em é uma pé. tortura. E- Escrever na máquina de Ele escrever. Eu gostava, tenho uma máquina de aquele escrever. homem gostava de sofrer. Gostava. Você Nossa vê isso, né? senhora. Mas assim, eu escrevo muito à mão. Quando eu tô com bloqueio, como eu tô, eu acho que sai melhor. Uhum. Então, a minha rotina de escrita não é ter nenhum, porque às vezes eu escrevo no computador, eu escrevo muito em nota de celular, fico escrevendo aquelas ideias, depois eu vou desenvolver. E eu raramente estou escrevendo no computador mesmo, que é muito curioso. E não tenho uma rotina. Tem vezes que eu fico uma semana sem escrever, tem vezes que eu escrevo todo dia, tem vezes que eu escrevo, deixo um mês quieto, então não Uhum. tenho muito isso não. Lá no comecinho eu escrevia todo dia, porque eu me forçava, todo dia eu vou escrever. Hoje, depois de tanto tempo, estou muito cansada, né? Aí eu vou deixando. Eu tenho É, vontade mesmo que eu pego é e que cada escrevo. um tem que ter a sua rotina, né? Que nem o Stephen King É, fala, ele escreve todo dia. ele escreve todo dia. Todo Para mim, então, dia, a minha cara. fase atual, ela não tá funcionando todo dia, mas já estive Então, numa fase que todo dia eu escrevi. Todo dia eu escrevia. Aí foi da fase que é, surgiu vários livros, eu acho vários que posts. quando o Stephen King morrer, a gente vai descobrir que ele viveu tanto tempo que ele vendeu a alma dele e estava preso na máquina de escrever. Ele tinha que contar uma Exatamente. história É pra mesmo. continuar vivo. Boa Gostou ideia, hein? dessa premissa? Eu amei. Boa ideia. A gente vai Então, descobrir isso, porque não é possível. É uma máquina mesmo, é. literalmente. Não. Nossa senhora. Bom, mas é isso, Larissa. É isso, Eu Marcos. queria te agradecer, participar da Toca do Aventureiro e nós chegamos naquele momento que eu aviso pra todo mundo e a pessoa sempre esquece, que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, que você deixa uma mensagem pro universo. Eu, né? Quer como a minha mensagem para o universo hoje é não desista do que você quer dos seus sonhos, tá? Não desista das coisas que você almeja. Uhum. Não, se você tem um sonho que não deu certo, às vezes você tem que mudar de perspectiva, mas não desista. A minha mensagem para o universo é essa, e para mim mesma é essa. Não desista apesar de tudo. Se você escreve, pinta, borda, atua, programa jogos, seja lá o que for, faz qualquer tipo de atividade que é vista socialmente como, não vai dar nada, não desiste não. Que eles estão mentindo para você, então não desista. Continue criando. A gente precisa disso, tá? Muito bem, muito obrigado. Eu que Muito obrigado. agradeço a oportunidade. E o papo também. Eu Nem te, vi o tempo passar.
Eu te convido a voltar quando você quiser para a Toca do Aventureiro. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu só queria que a Dani tivesse podido participar, mas a gente tenta marcar com ela de Bem, novo, né, para a ver gente como volta às duas. pra gente ver como que ela vai explicar os adjetivos que ela usou, né? Aham, a gente volta aqui. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Larissa. Até a próxima. Obrigadão, tchau, tchau.